A doença como linguagem da alma. Os pés. No ponto mais distante da cabeça, encontra-se o que temos de mais humano no corpo, a abóbada do pé. Enquanto compartilhamos todas as outras estruturas e todos os outros órgãos, inclusive o cérebro, com outras criaturas, as abóbadas de nossos pés são a única garantia de nossa postura ereta e recebem pouca atenção e reconhecimento por isso. A maneira como lidamos com nossos pés trai nosso estilo de vida. Embora tenhamos tido contato direto da pele com a terra durante a maior parte da história de nosso desenvolvimento, nós o evitamos desde alguns séculos. Andar descalço ainda desempenha um pequeno papel somente no começo da história da vida do indivíduo. A tendência posterior de usar sapatos com salto mostra a intenção inconsciente de distanciar-nos o máximo possível da Mãe Terra. Ao colocar sapatos de salto alto, as mulheres usam algo que tire seus calcanhares de Aquiles da zona de perigo da serpente. A distância da Terra é, além disso, elegante, e por isso a perda de estabilidade é suportada de bom grado. Fazer os pés entrarem à força em sapatos extremamente estreitos, chegando até ao antigo costume chinês de impedir o crescimento dos pés por meio de bandagens rígidas, lança uma luz característica sobre o martírio de nossas raízes. Essa preferência por pés pequenos existe até hoje, razão pela qual não é raro que os pés sejam metidos em sapatos demasiado pequenos. A mutilação intencional das raízes na China antiga e entre nós contrasta com a preferência de viver à larga, pois a experiência ensina que raízes fortes são o fundamento de uma vida bem-sucedida. Pode-se permitir algumas coisas quando se tem raízes bem desenvolvidas. Quando, ao contrário, elas são trancafiadas em prisões demasiado estreitas, o preço disso terá de ser pago em um plano mais elevado. Segundo a lei, assim acima como abaixo, todo o corpo está reproduzido na planta dos pés sob a forma de zonas reflexas, sendo que as zonas correspondentes à cabeça estão localizadas na região dos dedos dos pés. É de supor que o suplício da parte anterior dos pés em sapatos muito apertados tenha correspondência no aumento vertiginoso das dores de cabeça. Nas chamadas culturas primitivas, onde as pessoas somente se movem descalças, as dores de cabeça são tão desconhecidas como o costume de arrebentar a cabeça ou arremetê-la contra a parede. A capacidade de estar estabelecido, ter pé firme na vida e erguer-se sobre os próprios pés mostra como somos dependentes de nossas raízes e como não tem sentido menosprezá-las. A constância e a estabilidade partem deles e nos permitem aguentar a vida. Neste ponto, vale a pena notar que, segundo Hermann Weidner, somos uma sociedade doente dos pés, que corre o perigo de perder o chão sob os pés porque ainda se ocupa somente da cabeça. Assim, cada afirmação está baseada em um fundamento, e a razão e a compreensão do mundo dependem evidentemente do contato com o solo. O problema está onde o sapato aperta, já diz o ditado. O pé saudável de uma personalidade estável consiste de uma abóbada dupla com 2 pontes e 3 pontos de contato com a terra. A pequena abóbada anterior está apoiada em 2 pontos à altura dos dedos grande e pequeno, sendo que a grande apoia-se adicionalmente no calcanhar. Consequentemente, nosso pé é um tripé e se destaca pela estabilidade e pela elasticidade. Apesar disso, já não são muitas as pessoas modernas que ainda têm esse contato perfeitamente equilibrado com o solo. A situação da maioria é mais balouçante, já que em vez de 3, posicionam-se somente sobre 1 ou 2 pontos de apoio. Quem tem os 2 pés no chão, e estes, por sua vez, o tocam em 3 pontos, tem confiança pois está sobre uma base segura e tem um sentido de realidade fundamentado. Quem, ao contrário, desliza pelo chão apoiado em uma superfície mais larga, gosta também de oscilar em relação às coisas, alheio à realidade. Sua vida é algo inconsistente e descansa, ou seja, resvala sobre pés fracos.
O achatamento da pequena abóbada do pé, pés alargados, retira um dos pilares da ponte anterior e reduz o contato com o solo a 2 pontos. Caso a abóbada longa também se achate, a voz popular fala de pé chato. O molejo e os pontos de apoio diferenciados se perdem. Apoiados sobre as largas superfícies achatadas, os afetados deslizam por aí quase como se estivessem com patins de gelo, sem encontrar estabilidade ou consistência. Isso muitas vezes se reflete em uma vida sem compromissos, a qual falta o enraizamento. A posição ampla, superficial e algo desastrada não é firme, movendo-se livremente. Devido a esse modo de vida infundado e muitas vezes insondável, eles não gostam de se comprometer ou de assentar-se. Pessoas com os pés pesados, que grudam no chão, são opostas aos patinadores. Elas acentuam sua posição mais do que o necessário e também mal erguem os pés do chão ao andar. O passo arrastado já ocorreu no caso das pernas gordas mais fracas. Eles também mal levantam os pés do chão em sentido figurado e, portanto, tampouco chegam muito longe nas regiões aéreas do mundo do pensamento, onde a criatividade e a espontaneidade estão em casa. Por essa razão, eles são confiáveis e constantes, razoáveis e bem fundamentados. Nada acontece com eles facilmente e menos ainda os derruba. Onde os pés chatos têm algo de inconstante, nos pesados tudo permanece quieto. Aqui, a estabilidade precede a mobilidade. Entretanto, quando os pés se transformam em chumbo, eles puxam seu proprietário para baixo e impedem qualquer escapada para outras dimensões. Uma vida que se limita somente ao chão dos patos pode tornar-se bastante aborrecida. Muito diferentes são os príncipes e princesas que flutuam pelo mundo, e especialmente pelo mundo dos sonhos, nas pontas dos pés, como se quisessem colocar-se acima das depressões da terra. No melhor estilo de balé, eles dançam pela vida. Andar nas pontas dos pés é a variante natural dos sapatos de salto alto e mostra quão pouco seus proprietários ligam para o contato com o chão e até mesmo para a estabilidade. Eles não lançam raízes em nenhuma parte, já que estas somente atrapalhariam suas existências levianas. Em vez de sentido de realidade, eles cultivam a fantasia. Eles optaram pelas alturas em ambos os lados do mundo polar, deixando a profundidade para os que têm os pés pesados. Em vez de raízes, eles têm sonhos de alto voo, impulso criativo, ímpeto considerável, fantasia em abundância e nenhuma firmeza. Eles são ainda mais difíceis de derrubar que os que têm os pés pesados, pois no mundo de fadas dos seres flutuantes nada é firme e tudo flui. Mas a leveza de tais seres feitos de nuvens também tem seu lado sombrio na negligência frequentemente extensa da existência material. No polo oposto estão assentados os pés em forma de garra, com os quais seus proprietários se aferram à superfície da terra. Os dedos curvados como garras buscam apoio convulsivamente. Tais pés falam de uma existência ameaçada, um forte desejo de encontrar paragem e de não ceder. Não somente os dedos dos pés, mas também os músculos dos pés e das pernas estão muitas vezes cronicamente tensos e deixam entrever uma postura semelhante em relação à vida. Pés inquietos, ao contrário, revelam a tendência de caminhar constantemente e, em geral, de escapar. Seus proprietários estão sempre dando no pé e frequentemente ocultam também tendências de fuga por trás de sua compulsão e interesse pelo movimento. Uma inclinação extrema para trás, que pertence a um tipo de andar que se apoia nos calcanhares, aponta para uma direção semelhante. A postura apoiada nos calcanhares indica um recuo diante da vida e garante contragolpes nas costas e na nuca. Por essa razão, tanto mais fácil é derrubar pela frente os representantes dessa posição. Apesar de assegurar-se medrosamente, eles tendem a cair. Um leve vento lateral já é suficiente para levantá-los pelos pés. O astrágalo. Quem torce o tornozelo não pode mais, como Hefestos, o ferreiro dos deuses, dar grandes saltos.
Ele quebrou seus 2 astrágalos quando sua mãe o arremessou do céu para a terra, e a partir de então ele ficou coxo. Algo semelhante acontece com aqueles que dão saltos grandes demais e aterrissam com demasiada dureza sobre o chão dos patos. A exigência é clara: permanecer no chão e escalar degrau a degrau, lenta e constantemente. Os grandes saltos estão vetados pelo destino. Para as pessoas que estavam sempre saltando para diante, ficar coxo é uma dura terapia. Quando eles aprendem a abrir caminho avançando penosamente pelos vales da vida, o gesso que tem no pé parece uma bola de ferro, mas ele pode tornar-se também a âncora que o mantém preso ao corpo e o impede de pular fora fisicamente e sair da raia. Justamente o corpo preso ao chão pode transformar-se na base ideal para saltos aéreos espirituais e voos de altitude. O astrágalo, que se encontra sobre a abóbada do pé, é a origem de nossa postura ereta, mas também da possibilidade de negá-la. O salto para o plano dos deuses somente pode ser bem-sucedido a partir daqui. Mas aqui também são vingados os passos em falso. Quando torcemos o pé, estamos sendo repreendidos severamente. Na fratura, nós temos um estalo. A lição a ser aprendida resulta do acidente. Os afetados precisam admitir que estão apoiados em falso, que aterrissam de forma muito pouco flexível quando saltam, que após seus altos voos levam uma bronca da realidade, ou seja, que o contato entre o mundo dos pensamentos e a realidade não é harmônico e trilha caminhos perigosos. Eles estão sendo desafiados a retirar seu corpo do duro confronto com a realidade, garantir melhor suas rotas de fuga e amortecer as aterrissagens, testar em pensamento os caminhos pouco claros e ousados antes de executá-los na materialidade. Os ferimentos por ela causados os forçam ao descanso e os levantam pelos pés. É preciso poupar o corpo e, nesse descanso externo, empenhar-se mais na mobilidade e nos saltos espirituais internos. O coxo Hefestos, impedido de progredir fisicamente, tornou-se um criativo inventor e conquistou assim o lugar no céu que antes lhe era negado. Perguntas: que papel desempenha a impulsividade em minha vida? Tendo aos altos voos pouco fundamentados na realidade? Costumo esquecer na decolagem a necessidade de aterrissar? Como me relaciono com o sonho e com a realidade? Negligencio minha necessidade de repouso na tentativa de lutar por meu lugar? Onde ando mal? Onde minha vida estala? Onde ela precisa dobrar? Onde ela precisa de um intervalo? Onde tendo a dar passos em falso fisicamente, em vez de provar novos caminhos desde uma perspectiva espiritual? Onde me insurjo contra meu destino? Onde a sublevação faz parte do meu destino? Olho de peixe. Os olhos inferiores oferecem uma perspectiva muito diferente da que oferecem os olhos que estão acima. Derivado dos olhos em forma de botão dos peixes, esses pontos de pressão crônicos mostram com muita exatidão onde o sapato aperta. Neste contexto, a relação do acima e do abaixo, tal como revelam as zonas reflexas, é especialmente característica. Olhos de peixe, que surgem sobretudo na zona dos dedos dos pés, sinalizam que determinadas zonas da cabeça estão sob pressão. Quando alguém está pisando nos dedos do pé de outra pessoa, isso aparece com o tempo em pontos nos pés dolorosos à pressão, mesmo quando os impedimentos que surgem dessa maneira tenham um cunho acentuadamente social. Pode até mesmo ser que a pessoa pise em seu próprio pé e assim obstrua seu próprio caminho e impeça seu próprio progresso. Este é certamente o caso, por exemplo, quando se usa sapatos apertados conscientemente. Em uma situação dessas, a pessoa, na maioria dos casos, a mulher, permite que um ideal de gosto impeça seu progresso concreto. Anatomicamente, os olhos de peixe consistem de um excesso de pele endurecida que forma uma camada para proteger da pressão exercida a partir do exterior.
Eles são uma tentativa de blindar pontos fracos. A experiência típica é que com o tempo essas placas blindadas se transformem elas mesmas em focos de dor. Quem quer se poupar de tudo, corre o perigo de sofrer tudo. Trata-se, consequentemente, de refletir mais a respeito de medidas anímico-espirituais de autoproteção, em vez de proteger-se fisicamente com uma armadura. É preciso confrontar aquilo que nos pressiona e então adotar as medidas correspondentes que possam solucioná-lo. Poder-se-ia, por exemplo, abandonar a posição que provoca tanta pressão contrária ou então assegurá-la com argumentos mais sólidos. Perguntas: quem está pisando nos meus calos? Pode ser que seja eu mesmo? Onde insisto em manter posições quando a fronteira da dor já foi alcançada e alguém já esteja pisando em meus pés? Em que medida meu medo, ou seja, minha política de segurança, é dolorosa e se transformou em um empecilho para o meu avanço? Que pontos de pressão eu deveria afastar da minha vida? Onde empurro dolorosamente as fronteiras? Fungos. Os fungos do reino vegetal vivem sobretudo de matéria orgânica em decomposição, mas colonizam também partes moribundas de plantas vivas. Eles são parasitas declarados, que se aproveitam da vida alheia e não dão nada em troca. Essa má reputação fez com que fossem colocados na lista de alimentos proibidos de muitos grupos espirituais. No reino animal e humano, os fungos colonizam, na verdade, estruturas vivas, mas que já estão enfraquecidas e no caminho degenerativo que leva à morte. Os fungos podem ocorrer em praticamente todas as partes onde os tecidos desistem da luta pela vida, sendo ao mesmo tempo anunciadores da morte. Todos os micro-organismos que nos visitam requerem as condições correspondentes, com a capacidade de defesa reduzida. Somente quando o organismo retira sua energia de uma estrutura, eliminando da consciência a temática que ela representa, é que ela se torna vulnerável ao conquistador correspondente. Enquanto os menores, os vírus, na maioria dos casos, buscam a decisão em um surto agudo, as bactérias optam por procedimentos agudos, lentos e insidiosos, embora conheçam também a convivência simbiótica pacífica, como, por exemplo, as bactérias do intestino. Os fungos, exceto em casos de colapso total das defesas do organismo, tendem a ataques executados lentamente, nos quais conquistam seu território passo a passo, sem ameaçar seriamente seu hospedeiro. Eles não trazem a morte, mas a anunciam à área afetada. O fungo que ataca os pés é um parasita inofensivo em si mesmo que não causa dor, praticamente não atrapalha e, apesar disso, leva muitas pessoas ao desespero. Os seres estranhos colonizam justamente nossas garras, mostrando quão pouco respeito têm por nossas armas. Uma comparação com o macrocosmos esclarece o dilema. É como se um bando de ladrões, inofensivo no que se refere ao armamento, atacasse um país e lá se instalasse justamente nos quartéis, parasitando e oferecendo uma imagem extremamente desagradável para o exterior. Ele domina o sistema bélico e vai minando lenta, mas constantemente, de tal maneira que logo nenhum inimigo tem mais qualquer respeito por ele. O fato de que os fungos unicamente se atrevam a atacar áreas que estão nas últimas lança uma luz significativa sobre a situação das unhas em questão. Elas devem estar prestes a morrer ou estar desvitalizadas em grau máximo para poder servir de alimento aos parasitas. A partir do momento em que os fungos deitam raízes, eles se destacam pela tenacidade e negam-se a se retirar até mesmo diante da artilharia mais pesada, tais como antimicóticos químicos. Uma retirada tática, ao contrário, é mais fácil de ser alcançada, mas assim que o ataque propriamente dito cede, os desmancha-prazeres voltam a apresentar-se e voltam a perturbar a paz anímica, mostrando ao mesmo tempo com isso como o afetado é vulnerável. Os fungos alimentam-se das garras, já que, com toda a calma, as devoram pouco a pouco.
essa maneira insidiosamente agressiva, a qual se é entregue indefeso, é sobretudo extremamente irritante. Além disso, naturalmente desempenha seu papel o fato de que as armas devoradas dessa maneira já não são de forma alguma ornamentos, foram-se o brilho e o polimento. Chega-se a um deselegante impasse entre as unhas e os parasitas. Os primeiros substituem pouco a pouco o que os últimos devoram aos poucos. Com isso, a unha disputada se torna mais espessa e mais irregular, lembrando uma lâmina golpeada inúmeras vezes e cheia de dentes que volta sempre a ser afiada. Quando os fungos exageram e a unha cai ou é arrancada por um proprietário desesperado, a história não acaba aí. Enquanto a situação de base perdura, o mesquinho desafio continua. Finalmente, o aspecto da sujeira também desempenha seu papel aqui. Os pés são lavados simbolicamente em muitas religiões, sendo purificados para uma relação limpa com o solo do próprio ser, com a ascendência e com o passado. Os fungos que atacam os pés demonstram que o contato com a Mãe Terra e, portanto, com o mundo em geral, não é absolutamente limpo. Na clássica posição de meditação do lótus, as solas dos pés são mantidas voltadas para cima como símbolo da orientação perfeita em relação ao mundo espiritual. Em tal situação, tanto fungos como verrugas nas solas dos pés são tão desagradáveis como sinceros. A lição é a seguinte: reduzir o armamento, diminuir as defesas. Isso, entretanto, deveria acontecer na consciência. Aliviado de maneira correspondente pelo lado anímico-espiritual, o corpo pode reconstituir suas armas feridas e reconquistar o território perdido. Um conflito crônico em torno da própria resistência armada, que caiu no esquecimento, quer retornar à consciência e ser resolvido. Como acontece com todas as infecções que têm a ver com tropas estranhas, as defesas anímico-espirituais estão demasiado altas, de maneira que as do corpo estão enfraquecidas. O princípio da agressão quer ser vivido conscientemente. No caso das infecções por fungos, especialmente os abusos benignos, menos agudos. Como todos os agentes patológicos, os fungos conclamam a defesa. Os fungos dos pés animam especialmente a que a pessoa se ocupe de suas armas e ferramentas e a que as deixe voltar a crescer. Isso se expressa graficamente nas garras que se espeçam rudemente. É preciso ocupar-se especialmente da proteção das próprias fronteiras. Quem se irrita com parasitas e mendigos tem um problema com esse tema e reprime os traços correspondentes em si mesmo. É preciso voltar a encontrá-los e torná-los conscientes, meter-se na vida e, caso seja necessário, agarrar-se firmemente significa vivenciar a tarefa até o limite. Perguntas. Onde há um conflito não admitido em torno da autoproteção ardendo em surdina no inconsciente? Onde deixo de mostrar as garras espirituais e de agarrar-me? Que terreno fronteiriço do corpo eu não cultivo e deixo que se degenere? Se tenho vergonha de minhas garras físicas carcomidas, em que medida me envergonho das minhas garras espirituais? Como pode ser que a vitalidade de minhas garras esteja nas últimas? Quem parasita minha vida? Onde eu parasito? Verrugas na sola do pé. Assim como os fungos que atacam os pés, as verrugas não representam qualquer ameaça física. Animicamente, entretanto, elas podem ser extremamente ameaçadoras. Elas são muito molestas no pé, especialmente na sola do pé. A ameaça substancial, no entanto, decorre de sua origem misteriosa. Assim como cobras e aranhas não representam qualquer ameaça mortal em nossas latitudes e, apesar disso, são vivenciadas como extremamente ameaçadoras devido a seu respectivo simbolismo, o terror que as verrugas inspiram está em sua gestação simbólica. A verruga gorda, horrível e talvez ainda por cima com pelos
é um símbolo típico da bruxa dos contos de fadas, uma excrescência do inferno, ou seja, dos poderes da escuridão. Uma tal verruga desconcertaria até mesmo o mais racional dos homens caso se instalasse em seu nariz. Embora ela não seja uma ameaça e não possa fazer mal a ninguém, até mesmo o mais razoável dos nossos contemporâneos sente que ela, em um plano mais profundo, se não chega a ser levada a mal, é certamente mal interpretada, porque aponta para o mundo do padrão arquetípico do mal. Além disso, não se pode nem mesmo alegar que ela, vindo de fora, instalou-se em nós. De maneira unívoca, ela, excrescência insignificante, emerge do interior da própria pessoa. Quem sempre lida com verrugas dispara essas escuras associações de javalis e lagartos até bruxas más. Diversas formas de terapia fazem com que aflorem novos dados quanto à interpretação das verrugas. As tentativas da medicina acadêmica, baseadas na violência crua, da cauterização e do ácido até a extirpação, destacam-se pelos altos índices de fracasso. Embora extraída totalmente e sem deixar rastros, frequentemente a verruga volta a emergir no mesmo lugar, trazendo a mesma mensagem do obscuro reino das sombras. Os métodos utilizados pela medicina popular são mais variados e mais bem-sucedidos. Todos eles se equivalem no que diz respeito ao princípio mágico em que estão fundamentados. As verrugas são eliminadas com algum êxito por meio de magia ou orações em uma noite de lua cheia, conjuradas com as mais variadas fórmulas mágicas, enfeitiçada pela imposição das mãos ou outros pequenos rituais. Crianças que já têm uma relação com a qualidade mágica do dinheiro, às vezes deixam também que elas sejam compradas por uma quantia módica. As verrugas nos confrontam com o nosso próprio lado escuro, razão pela qual elas respondem tão bem aos tratamentos ocultos correspondentes. Quando outros sintomas também respondem a fórmulas verbais e manipulações ou a medicamentos, isso mostra o quanto a antiga medicina, em sua totalidade, era mágica. Quando se pergunta em que as verrugas incomodam ou o que elas impedem, obtém-se indicações plausíveis quanto ao significado individual. Elas, em geral, impedem uma aparência imaculada, e é esta mácula que, escrita no rosto, incomoda consideravelmente. Quanto às verrugas na sola do pé, pergunta-se, além disso, em que medida se está tropeçando inconscientemente no oculto sem reconhecer seu significado, embora ele se faça notar a cada passo. Finalmente, trata-se, em qualquer caso, de se a pessoa o admite ou não. A solução está na conscientização. O reconhecimento do lado sombrio que acompanha os rituais mágicos é, portanto, superior aos métodos combativos. O princípio da homeopatia, que trata aquilo que é misteriosamente obscuro com métodos misteriosamente obscuros, tem maior êxito e, sobretudo, esse é mais duradouro que a luta alopática contra a mensagem oriunda das próprias profundezas. Perguntas: em que medida a verruga me incomoda ou me atrapalha? Não posso ficar em pé ou andar sem sentir dores? Ou ela me desfigura, ou seja, evidencia algo de ruim que eu não quero ver e que, sobretudo, os outros não devem ver? O que eu escondi quando a verruga apareceu? Que papel desempenha para mim o desentendimento com o lado escuro da minha vida? Sou consciente do lado oculto da minha existência?